estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores. Professor, o que você tem de novidade? Quais são os seus projetos que você tem para mostrar para a gente hoje? Então, eu atualmente estou no grupo de ótica. Estou nesse grupo já há quase um ano e meio. Então, basicamente, hoje, assim, eu dedico a maior parte da minha atividade às pesquisas do grupo de ótica, principalmente aos CEPID, aos CEPOF, né? Então, hoje eu tenho desenvolvido, assim, basicamente, a parte de microscopia, assim, microscopia confocal. Ela é uma microscopia de varredura bastante interessante, que ela monta a imagem, cada pixel vai ter uma informação. Então, cada pixel de imagem tem uma informação importante. E o que a gente mede aqui é a emissão que as amostras emitem, quer dizer, a luz que as amostras emitem, e a gente consegue medir tanto espectral quanto por propriedades dinâmicas de emissão para cada pixel de imagem. Então, aqui no grupo de ótica, basicamente, eu tenho desenvolvido microscopia confocal aplicada a vários sistemas. Com esse equipamento, a gente consegue obter informação, imagens, por exemplo. Aqui eu estou mostrando imagens de amostra de solo da floresta amazônica. No fundo, a gente retira as moléculas orgânicas desse solo e analisa essas moléculas. Então, o solo da floresta amazônica, ela foi formada há milhares de anos. Assim, você tem aqui material, quer dizer, são moléculas que foram depositadas nesse solo há milhares de anos. Então, a gente recolhe amostras num perfil de solo que vai até 4 metros de profundidade. E esse trabalho é feito juntamente com a Embrapa e outros pesquisadores do estado de São Paulo. E aqui a gente faz a análise dessas moléculas que se encontram nessas camadas de solo, que a gente chama de substâncias úmicas. A gente separa elas da parte mineral e a gente quer saber como estão essas moléculas ao longo de um perfil de solo, na profundidade, como que ele foi gerado ao longo de milhares de anos. E o que é interessante é que, nesse trabalho, é que a gente consegue ter informação. Essas imagens aqui, esse aqui são moléculas que a gente foram tiradas de uma certa profundidade no solo e que, quando a gente seca essas moléculas sobre uma placa de vidro, ela forma figuras como se fosse uma floresta. Assim, sobre uma placa de vidro, uma floresta feita micrométrica, assim, de tamanho micrométrico, e que a partir daí a gente consegue tirar uma série de informações dessas substâncias úmicas, que são extremamente importantes, porque são essas substâncias úmicas que dão a vida à floresta, não só a parte mineral, mas toda a parte orgânica acumulada. Também, esse acúmulo de matéria orgânica no solo, isso ajuda também, isso é muito importante para a gente, quando você pensa em captura de CO2 na atmosfera. Então, entender como a mata absorve e armazena esse CO2, se não houvesse isso, a nossa atmosfera estaria saturada de CO2 e não haveria vida na Terra. Então, entender como a mata absorve esse CO2 da atmosfera e armazena no solo é extremamente importante. Então, é um trabalho, como eu já disse, eu falei, feito por várias mãos, uma parte aqui no Instituto. Esse trabalho está iniciando agora. Uma parte feita aqui, uma parte feita na Embrapa e outra parte feita em outras instituições. Então, a partir dessas imagens, a gente pode tirar um tanto de informação, conhecer um pouco melhor dessas substâncias que estão escondidas abaixo do solo, que são extremamente importantes entender esse tipo de coisa. Aí você pode perguntar o seguinte, né? O que tem a ver isso com todo
o que se desenvolveu na Alemanha ou no passado, né? Hoje eu trabalho com a parte biológica, e intensamente com a parte biológica. Mas o que é interessante é o seguinte, que essa vida que a gente leva, né, assim, de pesquisa, isso dá uma base para a gente para entrar em novos campos. Então, assim, hoje eu tenho uma liberdade muito grande em trabalhar com a parte biológica, com a parte molecular, assim, outros campos de pesquisa, não só aquela pesquisa árida de semicondutores, tentando procurar um material melhor, um material semicondutor que emite no azul, que emite no vermelho, ou que emite rápido, que o elétron ande rápido dentro dele. Então, assim, para mim, hoje, assim, é extremamente importante que a gente, como físico, também dê uma contribuição para a parte biológica, que precisa ainda muita gente, ainda precisa de muita gente trabalhar nisso para entender melhor, e que essas coisas, talvez, um dia, possa ser de fundamental importância para manter a vida na Terra. A manutenção da vida na Terra pode ser encontrada como exemplo de substâncias que são acumuladas no solo ao longo de milhares de anos. Professor, essas amostras, elas foram retiradas de vários pontos, de um ponto só? Tem diferença dessas amostras de ter sido retirada mais no sul da Amazônia, mais no norte, mais perto do rio, mais perto da planície? Tem essa diferença? Então, essas amostras aqui são bastante interessantes. Essa amostra aqui foi tirada de uma região que sofreu uma grande influência da cultura indígena. Então, assim, além do depósito natural dessa substância orgânica no solo, outros pesquisadores têm interesse em saber como que os indígenas, a população primitiva que ocupou e que ainda ocupa a Amazônia, como eles modificaram há 3.000 anos atrás esse solo na floresta amazônica. Então, esse solo contém não só a informação de substâncias acumuladas ao longo de milhares de anos, e também informações de como o homem, naquela época, modificou esse solo. Então, assim, outros pesquisadores estão muito interessados como que foi depositado, por exemplo, como que o homem trabalhou esse solo, e essas substâncias, ao ser trabalhadas nesse solo, elas penetraram e difundiram ao longo das camadas de solo. Então, é uma pesquisa bem mais ampla. Então, é lógico que você pega solo em todo o Brasil, então a Embrapa faz isso, né? Assim, tem interesse em saber como que é a formação, como que o solo absorve o CO2 da atmosfera, como que ele é acumulado. É lógico que ele é absorvido também pelas plantas, como a planta se degrada, e essas substâncias todas são acumuladas no solo. Então, entender isso é muito importante. Porque hoje o homem ele polui muito o nosso planeta. E uma forma de poluição é a liberação de substâncias tipo o CO2, pela emissão de carros, né? Toda a atividade agropecuária também tem uma emissão, promove a emissão muito grande de CO2. E esse CO2 é muito ruim se ele ficar na atmosfera, porque promove o aquecimento do planeta pelo efeito estufa. Então, entender como que as plantas absorvem, como essas substâncias, por exemplo, a atividade agrária pode utilizar isso para capturar esse CO2 que vai para a atmosfera, é muito importante, e como que uma das maneiras é acumular ele no solo. Então, eu acho que é uma pesquisa que eu acho que é bastante importante. É lógico que eu faço muito mais coisas. Esse equipamento aqui é um equipamento extremamente útil. Hoje eu consigo, aqui nesse laboratório, medir a emissão de uma única molécula, quer dizer, os fótons, que é uma única molécula emite, eu consigo medir esses fótons e saber como que essa molécula está, essa molécula isolada, está emitindo, como que ela interage com outras coisas, com outros sistemas. Então, assim, é um equipamento extremamente interessante que dá informação de muita coisa, além do fato da parte biológica. Então, aqui, por exemplo, a gente pode acompanhar, por exemplo, como moléculas interagem com células, certo? Assim, como
a luz atua sobre células e isso torna a nossa vida como pesquisa bastante interessante. Porque a gente percebendo a figura, parece uma samambaia, né? Parece uma fauna numa região, assim, numa área de micrometros. Aqui ele está mostrando como que essas moléculas elas se interagem uma com a outra e, ao interagir, forma essas figuras que a gente chama de fractais. Assim, forma essas figuras e entender como que essas moléculas interagem uma com a outra também, essas substâncias úmicas, é extremamente importante, porque praticamente isso aqui é uma simulação do que ocorre no subsolo. Eu acredito que se você pegar o solo e olhar microscopicamente, você vai ver uma floresta microscopicamente debaixo da terra que a gente ainda não viu isso, certo? Não percebeu isso. Então, a natureza pega umas peças para a gente, né? Você tem uma floresta amazônica em cima, mas no subsolo se esconde, devido ao arranjo molecular dessas moléculas, assim, a interação entre elas, como ela interage no solo, formando florestas que a gente não consegue ver a olho nu, mas quando você vê no microscópio, você consegue ver essas coisas bastante interessantes, essas formações, como se fosse uma flora micrométrica, de tamanhos micrométricos, assim, com resolução micrométrica, que a gente consegue ver folhas, né, tipo árvores, né, assim, que é bastante interessante. Eu acredito que no solo também isso ocorre não só no ambiente de laboratório, mas se você pegar microscopicamente um pedaço de solo, cortar e ver, você vai ver uma estrutura como essa, como se fosse uma verdadeira floresta debaixo da terra. Assim, para as pessoas entenderem, na verdade, foi retirado do solo um pequeno pedaço, colocado em lâmina, jogado um produto e você fechou a lâmina. No caso, seria uma lâmina assim. Mostra para o pessoal, professor. Seria uma lâmina assim e aí teve colocou no microscópio e dali vocês conseguiram ver a imagem. Então, o que a gente faz aqui, né, a gente consegue ter aumentos enormes assim, com esse microscópio. E o que a gente pega aqui, não uma amostra de solo, mas assim, as substâncias orgânicas que estão naquele solo, e a gente promove, faz com que essas substâncias se organizem. Organize tentando simular o que acontece debaixo do solo. E o que é interessante é que já se conhece que elas se organizam de forma... a organização delas tem uma forma desse tipo, que a gente chama de fractais, mas o que é interessante aqui é a gente conseguir ver. Assim, eu acredito que dificilmente, em outra parte do mundo, as pessoas têm condições de ter amostras como essa, vindo da Amazônia, e a gente conseguir separar a parte orgânica da parte mineral do solo, e depois criar condições para que essas moléculas se organizem, formando essas florestas, essa flora que a gente consegue ver utilizando esse microscópio. Então, a gente está tentando aqui tentar entender um pouco mais assim, como que essas moléculas se organizam e tentar, de alguma forma, levar isso para o solo. Né? Assim, é lógico que o solo é uma coisa muito complexa, mas a gente tentar, entendendo isso, a gente pode entender o que ocorre no solo. Bom, iremos para um breve intervalo e já voltaremos com nossos pesquisadores.